Os apóstolos sabiam da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que apesar de sendo muito rico, mas muito rico, fez-se pobre por amor de nós, para que através de sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Só que a mente natural não pode compreender o que significa a excelsa graça de Jesus. E desta forma, como não pode compreendê-la, normalmente é rejeitada pelos pensamentos seculares que circundam esse planeta. Numa massa de bilhões de incautos espirituais, dos quais eu fiz parte a maior parte da minha vida. Mas estamos aqui hoje para falar um pouco das ofertas para Jesus, nesta lição bíblica semanal. Portanto, Pai, Espírito Santo, conceda-nos uma capacidade de compreender um pouquinho a mais que seja daquilo que pode fazer uma diferença importante na nossa vida e na nossa salvação. E entre nós, há muitas pessoas sinceras, atentas à voz que ainda seja minha, mas a palavra é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O que podemos dar a Cristo por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Salmo 116, 12 a 14. Aliança divina de salvação requer entrega completa, absoluta do teu corpo, caso você consinta em tomar posse dessa aliança, na parte que te cabe. Também será requerida a tua mente, os teus talentos, os teus bens, influências, tudo. Eu demorei para entender isto, mas ao oferecer destas ofertas, o Senhor, Ele multiplica-as para a glória daquele que num Calvário entregou tudo para que você pudesse ter tudo. Deixou tudo no céu para que você pudesse ter tudo no céu. Desceu para morrer para que você possa subir para viver. Não suportou ficar no céu sem você. Então ele veio. O livro de Deuteronômio nos diz que antes te lembrarás do Senhor por tudo que Ele tem feito. Ele é o teu Deus. E que é Ele o que te dá força para adquirires poder para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia.
Deuteronômio 8:18. Essa aliança só se mantém numa relação de amor total, de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças do ser, minhas e tuas. Te interessa isto? Eu sei que pode levar tempo, como levou para mim compreender um pouquinho que seja. No serviço de adoração a Deus, as ofertas revelam a qualidade do nosso compromisso e quem somos como adoradores. Como um exercício de fé, elas expressam gratidão e fortalecem o nosso amor pelo Senhor e por sua bendita causa. Amém? Motivação para doar. Ele nos amou primeiro. Doação é a resposta de gratidão ao seu maravilhoso presente, Jesus de Nazaré. Ele não precisa de nossas ofertas. Tudo vem dele, como diz o salmista em 1 Crônicas 29:14. Tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Quando você reconhece isso, um fenômeno ocorre na tua mente. Você capacita os seus sentidos para expansão. Isso chama-se dilatação neuronal. Você começa a permitir que coisas maravilhosas aglutinem-se na tua vida. E elas vêm do alto primeiramente e se perfazem aqui. Tiago 1,17. Jesus passou mais tempo falando sobre dinheiro, meu irmão, sobre riquezas, minha irmã, do que sobre qualquer outro assunto. A cada verso, entre 6 de Mateus, Marcos e Lucas, é sobre dinheiro. Entende? Você pode dizer que ama a Deus, mas suas ofertas ajudam a revelar o quanto este amor é real. E fortalece-o mais ainda. Aleluia! Qual é a proporção das ofertas? Como proporção? Não há um percentual. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Lucas 12:48. Mas ainda assim lembre-se que está escrito: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A capacidade de receber está sendo quantificada por você mesmo. Por que uns recebem tão pouco? Porque não conseguiram. Primeiro, aceitar na mente que tudo é de Deus. E que se Ele pedir tudo, você pode dar sem hesitar, porque Ele tem mais para te dar do que você pode oferecer a Ele. Então, é muito importante entendermos o que está escrito em 2 Coríntios 13, verso 5.
com relação à minha capacidade de oferecer do que Ele me tem dado primeiro. Ele me amou primeiro. Ele se ofereceu primeiro. Ele se doou primeiro. Ele morreu primeiro. Ressuscitou primeiro. E quer primeiramente me servir com seu amor de servo. Deus servo. Jesus disse: não vim para ser servido, mas para servir. O que você é capaz de dar a esse Deus? E esse texto que eu citei, de 2 Coríntios 13, 5, eu repito, diz: examinai-vos a vós mesmos, se permanecem na fé. Examine a si mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo Jesus habita em vocês, se é que vocês já não foram reprovados? Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Mateus 10, verso 8. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Acumularmos para nós mesmos, mais egoístas nos tornaremos e mais miseráveis nos sentiremos, meu irmão. É causar danos espirituais a nós mesmos. É uma terrível autossabotagem. E está escrito, segundo Jesus nos disse, em Atos 20:35, melhor coisa é dar do que receber. Por quê? Por quê? Quanto mais você der, mais Deus vai conceder a você, porque seu coração foi desimpedido da trava chamada egoísmo, avareza, malignidade, egolatria. Disto, livra-nos, Senhor. E Ele livra, mas você vai ter que fazer sua parte. Amém? Nos primórdios da história, da criação deste mundo, os cultos ao Senhor eram regidos e ministrados através da elevação de um altar. Pedras eram empilhadas, depois derramava-se azeite sobre elas. Logo a seguir separava-se alguma lenha, acendia uma fogueira e um cordeiro era sacrificado como oferta ao Senhor. Então, somente isso. Veja, este era o culto oferecido ao Senhor. Não tinham músicas, não tinham pregações, nem orações públicas, mas um altar, fogo e um cordeiro. O altar tem que existir dentro de nós primeiramente, porque nada que existe fora de si pode ter sido criado pelo que primeiro havia dentro de si. O altar, o fogo, é o fervor em fazer a vontade de Deus, custe o que custar. O cordeiro é Jesus aceitando o teu fervor.
o fogo do Espírito Santo. Amém? Mas a partir dos tempos de Salomão, quando ele erigiu o templo em Jerusalém, agora sim, havia pregação, nas quais era oferecido na forma de um estudo reflexivo. Talvez como nós fazemos aqui. Havia oração, havia música e havia dízimos e ofertas. Curioso, não? 3 vezes por ano, os homens, as famílias, elas vinham até Jerusalém. Todo o povo de Israel e fora de Israel que sabiam deste chamado deviam comparecer perante o Senhor na capital daqueles dias. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, diz o maior profeta, Moisés. Deuteronômio 16:16. Em outras palavras, ele estava dizendo, parte da experiência da adoração era a devolução dos dízimos. Dízimos nunca será doação, mas devolver o que pertence a Deus. E a entrega natural, espontânea e com amor das ofertas. Amém? Essas festas eram a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Ofertas e adoração. Louvado seja o Senhor. Agora, também está escrito, dentro do preâmbulo, que Deus observa as nossas ofertas. Você sabia disto? Vamos entender melhor. Jesus e seus discípulos estavam no pátio do templo. Imagine a cena. Onde havia os filactérios, ou os cofres que retinham as ofertas que eram alçadas ao Senhor na casa do tesouro. E Cristo Jesus observava aqueles que levavam tais ofertas. Estava perto o suficiente para ver que uma viúva muito humilde havia doado 2 moedinhas de cobre. E, na verdade, ela deu tudo o que tinha. Tudo! Jesus, porém, entendeu o motivo dela. Ele leu o coração. 16:7 de 1 Samuel. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que lhe fosse possível para cuidar de onde Deus poderia se manifestar ao seu povo. Fez o que pôde. Sua atitude serviria como um monumento em memória dela ao longo dos tempos. E seria motivo de alegria na eternidade, meu irmão. Seu coração acompanhou a sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com a sua divina e eterna obra. Aleluia. Conselho sobre mordomia, página 120. Agora, vejamos que interessante esse ensino que temos no livro de Atos, capítulo 10, versos 1 a 4. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana,
Este homem, ele era um centurião romano. Ele era classificado como um gentil aos olhos dos israelitas. Portanto, um pagão aos olhos de alguns mais taxativos, mais separatistas. Mas a palavra diz no verso seguinte que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Senhor seu Deus. Irmãos, que coisa extraordinária! Nós encontramos diante daqueles que o mundo chama ou trata por pagão, principalmente os religiosos, homens mais íntegros do que muitos cristãos. No verso 30, ele servia a Deus com jejuns. No verso 3, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fixando os olhos no anjo e muito atemorizado disse: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. E Hebreus 13,8 diz que Jesus é o mesmo como ontem, hoje será eternamente. Ele continua observando cada detalhe da nossa adoração. Não é na igreja, é nos teus 24 horas. Você desperta adorando. Você repousa indo para o seu leito em adoração. Você oferta adorando. Adorar é ter uma alegria enorme de estar com Ele, de servir a Ele, de expandir o seu reino, de estabelecer o seu propósito e que passa a ser o teu. Amém? Portanto, não é apenas as nossas orações que são ouvidas no céu, meu irmão. Mas segundo esses escritos, o motivo das tuas dádivas também é observado. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6,21. Está em Deus o teu tesouro? Os dois grandes princípios da lei divina. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E a seguir, ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. Lucas 10,27. O primeiro é revelado na oração, o segundo, na caridade. A caridade não vai salvar nem a mim nem a você, tenha certeza disto. Porque só quem salva é o sangue de Jesus. Mas também está inspirado por Deus no livro de Tiago 2,20. Mostra-me as tuas fés. Sem as tuas obras, eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Verso 19. Não queres tu saber, ó meu irmão, que a tua fé sem obra é morta? E em 2,24, nos demonstra então que também somos salvos pelas obras da fé. Pela fé que nós aceitamos a graça. Amém? Louvado seja Deus. Projetos especiais, oferta do pote grande. O que significa pote grande? Olha, seria maravilhoso se você se deter a ler
no livro de Marcos, os versos capítulo 14, versos 3 a 9, ou João 12, versos 2 a 8. E lá nós vamos encontrar um cenário onde estava Maria, Lázaro, Marta servia a mesa e Maria pegou um pote de nardo puro, o equivalente a 300 denários, o salário de um ano inteiro. Provavelmente tenha sido uma oferta do pote grande. O pote grande são os bens que nós temos e procuramos muitas vezes imobilizá-los. Sua casa, um terreno, uma escritura de ações, fundos bancários, etc. Pote pequeno é aquele dinheiro que nós andamos com ele na conta corrente, no bolso. Está disponível para o nosso dia a dia. Amém? Ela tirou do pote grande. Após esse incidente, Judas traiu Jesus por pouco mais de 1/3 dessa quantia. Uma oferta do pote pequeno, 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. Precisamos amar para doar do pote grande, não é verdade, minha irmã? Nossos investimentos, seja de que âmbito for, as pessoas gananciosas como Judas vendem até a alma por quase nada. Misericórdia, Senhor. Quanto vale a tua alma, meu irmão? A tua irmã e amiga. A obra e as atividades de Barnabé, por exemplo, são mencionadas 28 vezes no Novo Testamento. Ele foi companheiro apostólico de Paulo e um grande missionário, diga-se de passagem. A base de tudo está na primeira passagem, em que ele é mencionado. Confira em Atos 4, 36 e 37. Lemos sobre sua oferta, uma oferta do pote grande. Que exemplo poderoso das palavras de Cristo. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? O livro celestial registra a fidelidade da família de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 421. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda a oferta feita a Deus e depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda a mínima quantia consagrada à sua causa e de boa vontade ou relutância do doador. O motivo pelo qual se doa também é registrado, meu irmão e minha irmã. Pessoas generosas e consagradas que devolvem